Ok, vamos começar nossa aula de hoje. E, como sempre, nós iniciamos com uma reflexão e, na sequência, um exercício meditativo. Para a reflexão de hoje, dessa aula maravilhosa, desse tema bastante curioso, eu escolhi uma frase de Victor Hugo e ele diz o seguinte: a suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é. O que nada é mais empoderador para uma pessoa do que ela ter a certeza de que ela é amada, independente dela ser, dela ter defeitos, enfim. E a gente experimenta esse amor incondicional com os nossos pais, né? Principalmente com a nossa mãe. E ela está sempre ali para perdoar, ela está sempre ali nos acolhendo, e a certeza de que ela nos ama, né, faz com que nós não tenhamos medo de nada, nem mesmo de ofendê-la. Então, às vezes, todo ser humano busca essa, essa sensação de ser amado, de estar sendo aceito, independente dos defeitos. Às vezes as pessoas criam verdadeiras imagens de pessoas que estão na mídia, de pessoas que estão né, em alta, e às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, aquela pessoa não teve muito tempo para ela, não falou direito, aí fala, nossa, fulano é metido, nossa, aquele global é horrível, ele é mal-humorado. E às vezes não é, gente, é apenas uma pessoa. Só que a mágica, né, da telinha, da televisão, do computador faz com que nós esqueçamos que nós estamos lidando com pessoas. E que essas pessoas, elas trouxeram para si um amor, sim, no primeiro momento incondicional. E depois, quando você vê que aquela pessoa que você idolatrava como sendo um Deus, de repente, ela também tem defeitos. E como lida com isso? Tem gente que ama a si mesmo, e tem gente que rejeita e até entra no processo de agressão. Então, o que eu quero dizer aqui é, eu quero que você reflita, né? A gente não vai mais colocar a nossa condição para se sentir empoderado a situação do amor de alguém. Eu quero que você reflita sobre o quanto você se ama o suficiente para assumir a responsabilidade de realizar os seus sonhos. Ter a certeza de que, olha, eu me amo incondicionalmente, eu confio plenamente em mim e eu sei que eu posso sim realizar o meu propósito, eu posso sim levar à frente a minha missão de vida, independente de qualquer circunstância. E é isso que lhe faz supremamente feliz. Você é convicto de que você é uma boa pessoa, você é convicto de que você pode se amar, pode ser amado ou pode se amar mesmo quando ninguém está te amando? Essa é a nossa reflexão de hoje. A mente do mais forte domina a do mais fraco. Nós vamos falar sobre a consciência. A consciência. Como falar da consciência sem não falar da infinitude dessa consciência? Quando a gente fala em consciência com C maiúsculo, nós estamos falando dessa consciência com teor espiritual, com essa visão e essa percepção espiritual. Então, você tem uma consciência com C minúsculo, que é a consciência do ego, aquela consciência dos cinco sentidos, e aqui nós estamos falando da consciência universal, dessa consciência una, a consciência aonde todos nós estamos inseridos. Não é uma coisa que eu tenho, é algo em que me tem. Então, todos nós estamos envolvidos nessa consciência. Quer saibamos disso ou não. E, como eu disse já nas aulas anteriores, nós estamos aqui para expandir a percepção dessa unidade consciente. A grande consciência, ela está presente, ela existe, ela mantém tudo no universo em perfeita ordem, numa perfeita harmonia, numa perfeita arquitetura, numa perfeita geometria, num perfeito movimento. Nós é que não percebemos. Nós não percebemos o movimento perfeito dentro do nosso corpo, as células, partículas que se trocam, a gente não percebe isso. Então, também não percebemos que nós fazemos parte de um sistema muito maior, muito mais organizado
e que eu chamo aqui de consciência una. E é o mesmo termo que o professor Amit Goswami costuma utilizar nas aulas sobre a física quântica ou ativismo quântico. Então, essa consciência una é a luz que nunca se apaga. É a luz que é a única realidade existente. Nós acreditamos que existe uma escuridão porque a nossa percepção ela é restrita. Mas quando nós expandimos essa consciência, nós aumentamos a intensidade dessa luz para essa percepção limitada que nós temos. Porque, na verdade, é uma luz intensa, imensa, que nós ainda não percebemos. E eu costumo dizer que quanto mais expandimos a nossa percepção, mais a gente vai se adaptando a essa nova realidade que se descortina para nós. Quando você observa, por exemplo, o seu quarto à noite, a escuridão do seu quarto ele pode parecer assustador. Mas quando começa a amanhecer, que os primeiros raios do sol começam a refletir para dentro do seu quarto através da janela, você vai tendo uma outra percepção dessa paisagem. E à medida que o sol levanta cada vez mais, essa intensidade solar que domina o seu quarto revela a paisagem real. Então, expandir a percepção faz com que você veja a paisagem real da consciência una. Nós ainda não vimos essa paisagem real, mas nós estamos trabalhando para isso. Quando nós trabalhamos o reino dentro de nós, quando nos reconhecemos como unidade com a fonte, nós estamos começando o processo de expansão dessa consciência. E uma das coisas que é muito importante que você saiba é a questão da convicção. A convicção de que existe uma paisagem real muito melhor e perfeita, muito melhor e plenamente perfeita à nossa frente, acontecendo ali mesmo onde você vê tudo seco, ali mesmo onde você vê escassez, ali mesmo onde você vê dor e doença, a paisagem real está por trás. Porque quem está reconhecendo a dor, a escassez, a pobreza, né, o problema é o seu ego. Mas a sua essência divina, ela transcende, ela é convicta. Então, assim, quanto mais a gente traz dentro disso essa convicção, a gente é capaz de transcender os 5 sentidos. E transcender os 5 sentidos é ver isso, né? Como está nessa imagem, uma flor que desabrocha no meio do deserto. Então, se hoje você está experimentando o deserto, precisamos desenvolver essa convicção de que existe uma paisagem real e que a minha percepção vai trazer essa iluminação para aquela imagem, para que ela fique clara para mim. Porque no primeiro momento eu estou em pânico, porque eu estou entregue aos meus 5 sentidos. Eu estou sem dinheiro, ou eu estou muito doente, eu não tenho para onde correr, as pessoas estão me acusando, me agredindo. Mas a convicção de que existe uma paisagem real, o reino está ali, exatamente ali, pode fazer você transcender, pode fazer aquela paisagem modificar completamente. Eu quero que você faça as seguintes perguntas a si mesmo. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo agora? E onde eu quero chegar? Essas perguntas são, assim, extremamente importantes para que você defina exatamente o que você quer. Defina exatamente o que você está fazendo aqui. Mas tudo isso só será facilmente respondido se você souber quem você é. E a questão da mente do mais forte dominar do mais fraco, ela tem um ponto-chave, que é a questão da convicção, onde você sabe exatamente quem você é, você sabe exatamente o que você acredita, você sabe exatamente aonde você quer chegar. E é exatamente isso que faz de você um ser dominante aonde quer que você vá. Então, é possível, com essa percepção desperta, com essa convicção fortalecida, você influenciar onde quer que você esteja. Então, você pode ter uma situação de que você está em alinhamento, em que você está convicto do que você sabe, e você sem dizer nada, você pode chegar num ambiente
e as pessoas sentirem a sua vibração, sentirem a sua influência. Isso pode fazer uma pessoa, um ladrão, né, desistir do roubo, não ver você numa situação de assalto, por exemplo. Isso pode fazer com que, em meio a uma multidão, você seja escolhido, um desejo que você tem oculto, seja ele atendido naquele momento. Então, essa mente que é dominante, essa mente do mais forte que domina do mais fraco, quando eu falo isso, pode parecer contraditório, mas na verdade ela faz todo sentido quando você está trabalhando num patamar ou a partir de uma referência interior infinita. Essa história da dualidade, bem e mal, né? O mal está combatendo com o bem, isso não existe. Quer dizer, na verdade, todos os dois são faces de uma mesma moeda. E quando você entende isso, você para de resistir, para de lutar. E aquilo a que você se torna convicto, né? Aquilo em que faz com que você tenha total convicção, é o que vai dominar naquele ambiente. Tá? Então, o que faz pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo que você pode chamar negativo, mas na verdade né? Mas a gente tem que sair desse campo do julgamento, né? Do que seja negativo e positivo. Mas é só para ilustrar o que eu quero dizer. Você já parou para pensar como que pessoas caem e são enganadas em golpes assim que são óbvios, né? Muitas vezes a gente olha e esses golpes são óbvios, mas as pessoas se iludem. Por quê? Porque a convicção da pessoa que está aplicando o golpe é irresistível. É onde a mente do mais forte domina do mais fraco. Então, todos nós temos uma única mente, mas aquela mente que tem a força e o poder da convicção, ela é capaz de influenciar aonde quer que ela esteja. E às vezes você, quando desperta para o fato de que você foi dominado, você foi conduzido, você se sente mal com isso. Mas na verdade você está tendo uma chance ímpar de virar o jogo. Então, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você veio fazer, ou seja, você está consciente do seu propósito, da sua missão aqui, e você tem percepção do que você está fazendo nesse exato momento, quer dizer, suas ações estão condizentes com isso, e você sabe aonde você vai chegar, você está convicto, você está pronto, a sua mente é dominadora. Quantas e quantas pessoas receberam inúmeros nãos, e mesmo assim elas não desistiram, e elas alcançaram o que elas buscavam, elas cumpriram com a missão de vida delas. É para você pensar. Será que você realmente tem essa força de convicção capaz de influenciar? Capaz de dominar as mentes mais desatentas? Porque, veja bem, quanto mais pessoas desligadas, desatentas, desinformadas, mais fáceis elas são de serem manipuladas. Quando eu falo de uma manipulação, eu estou falando dessa manipulação, por exemplo, da mídia. O que eu quero que você entenda aqui, que quando eu digo a mente do mais forte domina do mais fraco, eu estou falando da força da verdade. A verdade, a sua verdade. Se a sua verdade está alinhada com um plano, um projeto muito maior, um projeto divino, você pode ter certeza que seus passos serão os passos certos. Você pode ter certeza de que tudo o que você precisar no seu caminho vai surgir. E a gente tem inúmeros exemplos, Irmã Dulce, por exemplo. Tem uma história dela que ela estava lá no abrigo, né, onde ela ficava e cuidava de muitas crianças até doentes, né? E uma das colaboradoras falou, irmã, o que a gente vai fazer? O leite acabou. E ela disse assim, não, nós temos leite suficiente, confie, eu acredito, nós temos leite suficiente. E ela apenas pediu, não, vamos fazer nossa oração e agradecer, porque nós temos leite suficiente. E algumas horas depois toca uma pessoa na porta daquele abrigo com uma entrega de um caminhão carregado de leite. E aí eu te pergunto, não foi a mente do mais forte que dominou aquela situação de escassez? Ela estava convicta de que ela sempre é atendida pelo Pai Maior, porque as ações dela estavam em coerência com o propósito de vida que ela tinha, com a missão que ela trazia.
E aquela convicção não a deixou acreditar naquela paisagem desértica da escassez. E em poucas horas aquela situação se transformou. Então, se isso não é um domínio, que isso para mim é um domínio, não é a manipulação. Ela não manipulou nada. Ela apenas se colocou na postura de eu reconheço que nós já temos o que precisamos, temos o suficiente. E se pôs em oração. A oração para ela era a forma dela se manter alinhada. Para você pode ser uma meditação, pode ser ouvir uma música. Você que sabe a sua forma mais fácil de se alinhar. Então, a mente que domina, a mente com M maiúsculo, é sempre a mente divina. É sempre a mente que vê através dos 5 sentidos. É sempre a mente que transcende aquela falsa realidade que está se manifestando e reconhece apenas a realidade divina e espiritual acontecendo, mesmo que os 5 sentidos não percebam. Então, as respostas para essas perguntas aqui vão fazer com que você perceba o quão forte pode ser a sua convicção. No que você acredita que seja tão forte e poderoso a ponto de influenciar o mundo ao seu redor? Você acredita no bem? Você acredita no amor? Você acredita que o seu trabalho pode impactar a vida das pessoas? Você acredita que a sua verdade, aquela que você descortinou ao longo das suas experiências de vida, possam ajudar outras pessoas? Você acredita? Você precisa descobrir a força das suas crenças. Se você nesse momento está num processo de uma crença negativa, como eu não acredito no amor, eu não acredito nas pessoas, ou eu acredito em crise, é exatamente isso que você vai ter. E você precisa ter uma crença tão poderosa, com uma convicção tão forte, que seja capaz de transformar o seu mundo. E acredite, você pode. É possível a luz se apagar com a escuridão? Porque, veja bem, a gente foi condicionado a achar que as influências exteriores atrapalham a nossa vida. E isso é mentira. Elas só atrapalham se eu permito. Uma luz, ela não pode ser envolvida pela escuridão. Ela não pode se apagar por causa da escuridão. Ela apaga se ela quiser. Se você soprar a vela, ela vai apagar. Mas a luz, ela não se apaga. A luz, ela é o que existe verdadeiramente. A escuridão é vazio, é uma ilusão. Então nós só podemos falar do que realmente existe. Então se só existe luz, a escuridão é uma ilusão. E quando a luz se faz presente, todo o ambiente se ilumina. Você realmente acredita que é possível a luz se apagar com a escuridão? Eu posso colocar um pouco de escuridão em torno dessa vela e ela se apagar por isso? Não. Mas se eu colocar luz onde aparentemente está escuro, a paisagem vai se revelar. Então, a minha proposta para você é que, a partir do momento que você entenda que você é um ser divino e espiritual, de que você é um ser infinito, que você está em unidade com essa fonte, de que o reino está dentro de você, é a luz se fazendo, por onde quer que você for. E essa luz vai influenciando as pessoas em torno. E aí você pode entender o que é realmente poder espiritual. Poder espiritual está relacionado à convicção. Quantas e quantas pessoas são curadas, quantas e quantas pessoas conseguem resolver as suas coisas em religiões diversas, porque acreditam, tá, na força ou no poder de alguém, dentro da religião que elas estejam. É a convicção que faz com que o milagre se torne. Então, é para a gente pensar, é para a gente refletir. Nenhuma escuridão pode apagar a sua luz. Você é luz. Não se permita
acreditar no oposto. Não se permita acreditar no ilusório, porque a ilusão é ilusão. Então, você é luz. No campo das ilusões dos sentidos, quem possui consciência desperta e é convicto da sua natureza real é dominante. Então, se você é convicto da sua espiritualidade, se você é convicto de que você é um ser infinito, se você é convicto de que você traz o reino dos céus dentro de você e que essa sintonia beneficia todas as pessoas à sua volta, se você é convicto da sua unidade com o Pai, que todos os seres também são uns com o Pai, independente do que eles estejam apresentando para você agora, você é dominante. As coisas exteriores não vão te abalar, elas podem até acontecer, mas você sabe que ali ou está escondido uma grande lição para o seu desenvolvimento, ou simplesmente é um exercício para que você aprenda a transcender o que os 5 sentidos te mostram o tempo inteiro. Então, se você está convicto desse reino dentro de você, dessa unidade com o Pai, você é dominante. Qual a intensidade da força da sua convicção hoje? Você acredita que você dos seus sonhos, né? Você acredita nos seus sonhos? Você acredita que você pode realizar? Você acredita que você é capaz de realizar o seu sonho? Você acredita que você é capaz de dar forma à sua ideia? Qual a intensidade dessa força? Qual a intensidade dessa força de convicção que você traz dentro de você? Será que você está arrastando o mundo, as ideias do mundo e as suas você está deixando para lá? A sua convicção ela tem que ser forte o suficiente para tornar tudo real. Nem medo, nem crítica, nem influência negativa, né? Nem inveja, nada disso é capaz de provocar qualquer ranhura na sua convicção. É dessa forma que é para ser. Se você titubeia na hora que alguém te faz uma crítica em relação a uma ideia que você está tendo, aquilo perde a força, então a sua convicção enfraquece, você não vai conseguir realizar. Por isso as pessoas falam, o segredo é a alma do negócio. Na verdade, o segredo não é o negócio, é a convicção do seu negócio. Então, não, às vezes, não abrir espaço, não abrir para as pessoas saberem do que você está convicto ali, faz com que você torne real. Porque, às vezes, a influência externa, de tanto falar, você acaba acreditando na paisagem desértica, na crise, e você deixa de entrar em sintonia com o potencial da sua convicção. Você deixa de entrar em sintonia com aquilo que precisa fazer para realizar, que só a sua convicção pode realizar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Isso é a força de convicção. Isso é a mente dominante. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, da doença, da escassez, do medo, você sabe que não há razão para temer, porque o Pai está com você. Você e o Pai são um só. O reino está dentro de você. E quando você tem essa convicção, quando você tem essa certeza dentro de você, tudo se torna, tudo se alinha, tudo se torna, tudo se ajusta. Quando o homem ultrapassa as fronteiras da evolução intelectual e invade o mundo imenso do racional e espiritual, lembrando que o Bertrand Rodin falava do racional como sendo o espiritual, então o seu todo maior passa a ser espírito, logos ou amor universal, que se revela no indivíduo como suprema verdade e felicidade. Bertrand Rodin. Então você precisa ultrapassar as fronteiras da evolução intelectual e invadir o imenso mundo do campo espiritual. Quando você tem essa percepção dentro de você, você pode se dizer feliz. E você tem a dominância.
E eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo.